aos pastores, seminaristas e crentes que estão participando do seminário online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Prazer em conhecê-los. Eu sou Yi Charu, o seu moderador. No seminário online de Shincheonji, estamos testemunhando as promessas e propósitos de Deus registrados em toda a Bíblia, assim como as realidades que apareceram como prometidas de acordo com 6 pontos de razão. Estamos verificando as coisas que nós devemos saber, as condições e qualificações para ir para o céu dentro da Bíblia, especialmente hoje, para os crentes que desejam o céu e a salvação. Espero que este seja um tempo precioso para você se aproximar da esperança do céu, a qual ansiava, e obter a resposta através das palavras do testemunho de hoje. Então, vamos primeiro orar a Deus Pai com o mesmo coração. Deus Pai, cheio de graça, damos graças e glória ao Senhor por nos permitir conduzir um seminário online do Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Por favor, conceda olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender a todos os membros da família da fé que participaram do seminário. Hoje é o tempo em que se cumpre as palavras do Apocalipse da Nova Aliança, que Jesus prometeu com o seu sangue. É o tempo de testemunhar todos os eventos do Apocalipse que foram vistos e ouvidos através do mensageiro advogado enviado por Jesus. Por favor, guie os lábios do instrutor que dá testemunho da palavra, para que a palavra da verdade transborde, e guie todos os membros da família de fé que ouvem a palavra para que seja um tempo de graça e esperança. Por favor, permita que o mundo inteiro se torne um em Deus, o Criador, e na palavra. Elevamos toda a glória para você, Deus Pai, e oramos tudo isso em nome de Jesus, que morreu por nossos pecados. Amém. Hoje, receberemos o testemunho da palavra sobre o tema Lição 13, a palavra no princípio e nascer de novo. Em João capítulo 3, Jesus disse ao sacerdote Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se sim, nós que temos esperança no reino do céu, não deveríamos conhecer o verdadeiro significado da água e espírito que Jesus falou e também nascer de novo? Hoje, neste momento, espero que você descubra porque Deus e Jesus são as palavras no princípio e também entenda claramente o que significa nascer de novo da água e do espírito. Então, vamos dar as boas-vindas ao instrutor Shin Dong-mun, da igreja Won-shib-ni, tribo de João, que testemunhará a palavra hoje. A todos os pastores, seminaristas e crentes ao redor do mundo que têm a esperança no reino dos céus e na vida eterna, prazer em conhecê-los. Eu sou Shin Dong-mun, chefe da igreja Wangshimni, da tribo de João, Shincheonji, Igreja de Jesus. Muito obrigado por participar do seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. A palavra da vida de Deus que vamos meditar hoje é a lição intermediária 13,
a palavra no princípio e nascer de novo. As referências principais serão João capítulo 1 e João capítulo 3. Podem haver pastores que conheçam esse conteúdo e outros que não. Assim, espero que ouçam a minha explicação mais uma vez hoje. Em primeiro lugar, darei uma breve introdução ao texto de hoje. O texto foi registrado cerca de 2000 anos atrás. E quem registrou foi o apóstolo João. E ele registrou o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e o livro do Apocalipse, o que viu e ouviu de Jesus. Para te dar uma breve introdução ao apóstolo João, ele era um dos 12 discípulos de Jesus, filho de Zebedeu e irmão de Tiago. O Evangelho de João registra o cumprimento do Antigo Testamento, a segunda vinda e sobre o pastor prometido. Como visto em João 5, versículo 39, o propósito dos crentes examinarem a Bíblia é para se tornar o povo do reino do céu, alcançar a salvação e a vida eterna. Nada além da salvação e vida eterna prometida na Bíblia deve ser o propósito da vida de fé. Então, o que seria a coisa mais importante como a vida para os crentes que esperam a salvação e a vida eterna? Isso seria a palavra de Deus. Através desse tempo hoje, vamos dar uma olhada em quão importante é a palavra no princípio e também o que significa nascer de novo. Primeiro, vamos dar uma olhada na palavra no princípio. Realmente, o que é a palavra no princípio? Para entender isso, vamos ler junto as palavras de João 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Sim, você leu bem. Como você acabou de ler, a palavra no princípio é Deus. E a palavra tem um poder de criação. A vida na palavra, e essa palavra que é a vida, diz que ela é a luz dos homens. Em seguida, apresentarei, versículo por versículo, o texto de hoje. Primeiro, olhando para o versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Além disso, em 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 2, é dito que Jesus também era a palavra no princípio. Uma vez que se diz que a palavra no princípio é Deus e Jesus, onde Deus e Jesus estão juntos, haverá a palavra. E onde não há a palavra, se torna a prova de que Deus e Jesus não estão lá. E porque a palavra no princípio é Deus, crer na palavra é crer em Deus. E ver a palavra é ver a Deus. E seguir a palavra é seguir a Deus. E conhecer a palavra é conhecer a Deus no final. Então, o que é que Deus mais desejaria? Conhecer a Deus. Sim, conhecer a palavra é o que ele quer. Vamos ler Oséias capítulo 6, versículo 6.
pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Sim, você leu bem. Deus disse que Ele deseja misericórdia, não o sacrifício, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. O que Deus mais quer é que conheçamos a Ele mais do que qualquer outra coisa. Então, através do que podemos conhecer a Deus? Já que em João 1, versículo 1, foi dito que a palavra é Deus, então, conhecer a Deus é conhecer a palavra. No entanto, como estão a maioria dos crentes hoje? Ao invés de tentar conhecer a palavra de Deus corretamente e fazer a vontade de Deus, tem zelo, mas não é um zelo baseado no conhecimento. Então, não estariam satisfeitos por seu próprio zelo e lealdade sem conhecer a vontade de Deus? Em Romanos, capítulo 10, versículos 2 a 3, também diz que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. Portanto, precisamos saber que zelo e lealdade sem o conhecimento da palavra de Deus não pode fazer de nós crentes que Deus deseja, mas ao invés, pode acabar criando um zelo que procura estabelecer a própria justiça sem se submeter à justiça de Deus. Portanto, Deus estará mais satisfeito e glorificado quando oferecemos a adoração com o zelo e lealdade que são praticados no conhecimento da palavra de Deus, mais do que qualquer outra coisa. E no versículo 2, é dito que ele estava no princípio com Deus. Ele, aqui, se refere à palavra. E é dito que ele estava no princípio com Deus. Portanto, não devemos esquecer que se a palavra está dentro de mim, então Deus está dentro de mim e eu também estou dentro de Deus. E no versículo 3 é dito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Desta forma, Deus, que é o Espírito, criou os céus e a terra com a palavra no princípio e criou todas as coisas. E sem a palavra, nada do que foi criado se fez. Então, esta palavra tem o poder da criação. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sim, você leu bem. Deus criou os céus e a terra e todas as criações com a palavra. Portanto, Deus é o Criador dos céus, terra e todas as criações. Além disso, o Deus que criou o céu, a terra e todas as criações, formou o Espírito dentro do homem, como vimos em Zacarias 12, versículo 1. Então, com o que ele criou? Ele criou com a palavra de Deus. Portanto, nós também precisamos nos tornar pessoas criadas pela palavra de Deus. E por quê? Deus tem poder de criação. Ele profetiza e sempre cumpre o que ele profetizou. No entanto, o diabo, por ser originalmente um ser criado, não tem poder de criação. Por isso, não pode profetizar nem cumprir. É essa a diferença que os crentes devem conhecer e perceber claramente. A seguir, olhando em João 1, versículo 4, é dito que na palavra
estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também é dito em João 6, versículo 63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Portanto, onde está presente a palavra, Deus e Jesus estão juntos lá. E há a vida. Por outro lado, onde não está presente a palavra, não há Deus, nem Jesus, nem vida. Para recapitular, já que se diz que a palavra no princípio é Deus e vida, então, uma pessoa que não tem a palavra de Deus pode ser chamada de pessoa sem vida, ou seja, morto. Quando a palavra de Deus entra em uma pessoa que não tem a palavra, o espírito morto ganha a vida e Deus reside nela. Assim, uma pessoa que tem a palavra de Deus pode ser chamado de vivo. Então, que tipo de pessoas devemos ser? Devemos nos tornar as pessoas que se esforçam para conhecer a palavra de Deus, possuir a palavra de Deus, nos tornar os vivos que pertencem a Deus. E olhando nos versículos 4 e 5, diz que a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O que seria a luz e o que seria as trevas mencionadas aqui? Gente, se vocês iluminarem nas trevas com a luz física, será que as trevas vão entender? Não seria normal se iluminar? Claro, se você ilumina nas trevas com a luz física, é óbvio que ficará claro. Isto é a lógica. No entanto, nas palavras do texto, quando diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, dá para entender que não está falando da luz física. Então, vamos descobrir o que é essa luz e descobrir o verdadeiro significado da palavra. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. É dito que Deus é luz em 1 João, capítulo 1, versículo 5. E em João, capítulo 1, versículo 4, é dito que a palavra da vida de Deus é a luz. Então, no contrário, o que seria as trevas? Já que ele chamou a palavra de luz, as trevas se referiam à ignorância, de não ter a palavra. Mas, especificamente, que tipo de palavra seria a luz? No Salmos 119, versículo 130, diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Por isso, a palavra que explica, ou seja, a palavra da revelação, se torna a luz que ilumina os espíritos obscurecidos. E em João 8, versículo 12, Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus enviou, é chamado de luz. Portanto, a luz é Deus e a palavra da vida. E o pastor que recebeu essa palavra também se torna a luz. E em Mateus 5, versículo 14, Jesus disse sobre os discípulos que entenderam a palavra, dizendo: vocês são a luz do mundo. Portanto, as pessoas que entendem a palavra também se tornam a luz. Eles se tornam filhos da luz, renascidos da palavra. Portanto, a luz é Deus e a palavra da vida. E o pastor que recebeu a palavra e aqueles que entenderam a palavra tornam-se a luz. Por outro lado, a treva sem luz é Satanás, o diabo, o governante do mundo das trevas. Se refere à ignorância sem a palavra. Refere-se ao pastor que não tem a palavra
e aquele que não entende a palavra. Então, vamos ver qual será o resultado final para os filhos da luz que entendem a palavra e os filhos das trevas que não entendem a palavra hoje. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 a 5. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Sim, você leu bem. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 8, aqueles que entendem a palavra de Deus tornam-se filhos da luz que pertencem ao dia. E aqueles que não entendem a palavra de Deus tornam-se filhos das trevas que pertencem à noite. Os filhos da luz recebem Jesus e alcançam a salvação e o reino do céu. Mas os filhos das trevas não podem receber a Jesus e a destruição virá sobre eles de repente. Então, para pertencer a Deus hoje, não deveríamos ter a palavra de Deus, que é a luz, em nossos corações? Se sim, Deus naturalmente estará junto conosco. Nós tornaremos filhos de Deus e seremos qualificados para ir para o reino dos céus, não é? Certifique-se de manter isso em sua mente. Não deve se negligenciar de conhecer essa palavra. Quando diz em João 1, versículo 5, que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam, isso significa que o pastor que recebeu a palavra testificou a palavra revelada aos ignorantes da palavra. E como seus espíritos eram ignorantes, não podiam entender o trabalho da luz. Cerca de 2000 anos atrás, a luz era Jesus, que estava com Deus, quem recebeu a palavra da revelação, conforme prometido em Ezequiel capítulo 3. E as trevas eram os pastores dos judeus, os escribas, os fariseus e os judeus que eram ignorantes, que não tinham a palavra. Jesus, que veio como a luz, brilhou a luz da palavra revelada, que testificava o cumprimento do Antigo Testamento aos escribas, fariseus e judeus que eram ignorantes da palavra. No entanto, as pessoas daquela época não aceitaram a palavra, nem reconheceram a Jesus, mas, ao invés, perseguiram muito. Assim, Jesus sofreu. No entanto, não importa quantos pastores judeus bloqueassem o caminho de Jesus e o perseguissem, aqueles que buscavam a verdade se aproximavam de Jesus, ouviam a palavra revelada que atestava o cumprimento do Antigo Testamento, entendiam, tornavam-se filhos da luz que recebiam a salvação. No entanto, por mais que Jesus pregasse a palavra da vida, a palavra da revelação, aqueles que não ouviam se tornavam filhos das trevas que foram julgados. Olhando para a história do passado, devemos pensar que tipo de fé devemos ter hoje. E hoje, no tempo do cumprimento de Apocalipse, o pastor prometido que recebeu a palavra da revelação, o livro aberto do céu, em Apocalipse 10, é a luz. E a treva é a Babilônia, em Apocalipse capítulos 17 e 18, e todas as pessoas do mundo que foram enganadas. Assim como na primeira vinda, o pastor prometido que veio como a luz, brilha a luz da palavra revelada, que testifica o cumprimento do Novo Testamento a todas as nações que foram enganadas pelo vinho da prostituição, os pastores da Babilônia, os povos, nações, línguas e reis. Mas os pastores da Babilônia, que pertencem às trevas, não ouvem o testemunho do pastor prometido e impedem os crentes de ouvi-lo.
pois têm medo de terem dado falso testemunho da palavra, assim como os pastores judeus fizeram na primeira vinda. E ao perseguir o pastor prometido que prega a verdade, se cumpre as palavras da profecia que dizia: meu estômago ficou amargo. No entanto, aqueles que buscam a verdade chegam à palavra revelada, que é a luz, e se tornam filhos da luz, que ouvem a palavra revelada, que testifica o cumprimento do Novo Testamento e recebem a salvação. Por outro lado, não importa o quanto é pregada a palavra da vida, aqueles que não ouvirem se tornarão filhos da treva, que não entendem a palavra e receberão o julgamento. Nós, que vivemos hoje, na era do cumprimento das profecias do Apocalipse do Novo Testamento, que tipo de pessoas devemos ser? Devemos ser filhos da luz. Agora, precisamos nos refletir no espelho da palavra e verificar se somos filhos da luz que percebem a palavra revelada ou filhos das trevas que não percebem. Espero que toda a família de Deus ouça e entenda todas essas palavras reveladas, se torne filhos da luz que Deus aprova e recebe as bênçãos do céu e da vida eterna. Deixe-me resumir brevemente o que aprendemos até agora. A palavra no princípio é Deus. E há o poder de criação nesta palavra. Assim, todas as criações e o espírito dentro do homem foram criadas por esta palavra. Além disso, Deus tem o poder de criação. Assim, ele profetiza e certamente cumpre o que profetizou. No entanto, porque o diabo foi originalmente um ser criado, não tem o poder de criação, não pode profetizar e cumpri-lo. E há vida dentro da palavra. E é dito que essa vida é a luz dos homens. E esta parábola da luz se refere à palavra de Deus e Deus. E também ao pastor que recebeu a palavra e aos santos que perceberam a palavra. Por outro lado, a treva sem luz refere-se a Satanás, o governante do mundo. Ignorância sem a palavra. E pastores e membros da igreja que não têm a palavra. Desta forma, descobrimos o quão preciosa é essa palavra no princípio. Portanto, devemos conhecer essa palavra, mantê-la em nossas mentes e escrevê-las em nossos corações. Isto é o que é ser selado de Deus. Nós, crentes, devemos tomar a palavra de Deus como o alimento da vida eterna e ser selados com essa palavra e guardá-la. A seguir, vamos dar uma olhada sobre a palavra que diz que aquele que nascer de novo da água do Espírito entrará no reino dos céus. Primeiro, vamos ler João capítulo 3, versículos 1 a 6, juntos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Sim, você leu bem. Em João, capítulo 3, está registrado um evento onde um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus, veio conversar com Jesus. Jesus contou a Nicodemos um dos evangelhos mais importantes do cristianismo sobre o nascer de novo. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não estava falando sobre o nascer de novo da carne, mas estava falando sobre a necessidade do Espírito nascer de novo. Então, vamos verificar o que é a água e o Espírito que faz nascer de novo o Espírito. E qual é o significado de nascer de novo da água e do Espírito? Em Deuteronômio 32, versículo 2, e Amós 8, versículo 11, vemos que a palavra de Deus foi comparada à água. Não importa o quanto uma pessoa lave seu corpo com água física, seu espírito não pode ser lavado nem nascer de novo. Assim como a água física dá vida a toda a criação e os homens, e lava as impurezas físicas, a palavra da vida de Deus, que dá vida ao nosso espírito, que lava as impurezas do nosso espírito para fazê-lo nascer de novo, foi comparada à água. Além disso, vamos dar uma olhada sobre o nascer de novo de que Jesus falou. Este nascer de novo refere-se a nascer de novo do Espírito. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, foi dito: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Assim, ele disse. Então, esta semente imperecível, do que ele está falando? Vamos ler as palavras de Lucas 8, versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Sim, você leu bem. A semente imperecível, ou seja, a semente de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, nascer de novo é nascer de novo da palavra de Deus, da semente de Deus, não da água física, nem da semente física. E é dito que aqueles que são nascidos de novo da palavra de Deus podem entrar no reino do céu, porque o Espírito está junto com eles. Então, qual é a razão pela qual Deus disse que devemos nascer de novo? Todas as pessoas nesse mundo são pecadoras, nascidas do gênero do pecador Adão. É por isso que as pessoas devem nascer de novo. Como a Bíblia diz, só podemos entrar no reino dos céus quando nascemos de novo com a semente de Deus. Portanto, para esta obra, Deus profetizou no Antigo Testamento que ele semearia sua semente. E na primeira vinda, ele fez semear a semente prometida por meio de Jesus. E hoje, ao colher e selar os frutos nascidos da semente de Deus, criou as 12 tribos, o novo reino e novo povo. Este novo reino e novo povo é Shincheonji, as 12 tribos. Eles são os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus. E somente eles podem entrar no reino dos céus. Antes de Deus plantar a semente, colher, selar e criar as 12 tribos, todos eram pecadores, nascidos do gênero do pecador Adão. Aqueles que pertencem às 12 tribos, que nasceram de novo da semente de Deus, semeada por Jesus, tornam-se filhos de Deus, sem pecado, e podem entrar no reino dos céus. Então, na época da segunda vinda do Senhor, na época da colheita,
quem são os filhos de Deus, nascidos da semente de Deus, e quem são os filhos do diabo, nascidos da semente do diabo. Só porque você frequenta a igreja, você é um filho de Deus, nascido da semente de Deus? Não. Como vemos na palavra de nova aliança, estabelecida com o sangue de Jesus, somente os nascidos da semente de Deus, os nascidos de novo, são os filhos de Deus. E os filhos de Deus são apenas aqueles colhidos na época da colheita. O resultado deles é entrar no reino dos céus. No entanto, aqueles que permanecem em seu campo e não são colhidos na época da colheita, prova que são filhos do diabo, nascidos da semente do diabo. O resultado deles é ir para o inferno. Portanto, ser colhido é a bênção na época da colheita. A todos os membros da família ao redor do mundo que estão ouvindo essa palavra, vocês foram colhidos? Ou vocês não foram colhidos e deixados no campo? Primeiro, devemos verificar nos mesmos com as palavras desta Bíblia. Espero que todos nós entremos na Bíblia com uma atitude humilde. Nasçamos de novo da semente de Deus. Sejamos colhidos e selados. Nos tornemos a família de Deus, pertencentes às 12 tribos, e recebamos as bênçãos do céu e da vida eterna. Então, vamos descobrir que tipo de lugar é realmente o reino dos céus, onde entram os que nasceram de novo da água, do Espírito e da semente de Deus. Jesus, que veio na primeira vinda, semeou a semente de Deus em Mateus capítulo 13, como prometido, e profetizou a ceifa. E Jesus, que fez a nova aliança, foi preparar um lugar para os santos que guardam a nova aliança. E prometeu que voltaria com esse lugar quando ele estivesse preparado. Vamos ler juntos as palavras de João 14, versículos 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sim, você leu bem. O lugar que Jesus ascendeu e preparou é a cidade santa, a Nova Jerusalém, de Apocalipse capítulo 21. O reino do céu no mundo espiritual. E o lugar onde a cidade santa, Nova Jerusalém, vai descer é a realidade do reino do céu, onde devemos ir. Este lugar é onde as 12 tribos de Xintiandi, o novo reino e novo povo, criados pela colheita e selagem daqueles que nasceram de novo, da semente de Deus, em Apocalipse 7 e 14, depois que o primeiro céu e a primeira terra, em Apocalipse capítulo 6, passaram. E Deus, a cidade santa, Nova Jerusalém, e o reino do céu no mundo espiritual virão para as 12 tribos de Xintiandi, que foram criadas em Apocalipse capítulo 21. Então, as 12 tribos de Xintiandi, onde Deus e o céu no mundo espiritual desceram, se tornam o reino do céu criado nessa terra. Então, quem poderá entrar no reino de Deus? As 12 tribos de Xintiandi? Os 144 mil. E a multidão em branco das 12 tribos, que nasceram de novo da semente de Deus, semeados por Jesus, colhidos e selados, eles vão entrar. Essas 12 tribos, 144 mil e multidão em branco, são a família de Deus, renascidas da água e do Espírito no tempo da segunda vinda do Senhor.
e são a realidade dos filhos de Deus, renascidos da semente de Deus, para receber as bênçãos do céu e da vida eterna. E para entrar no reino dos céus, onde a cidade santa desceu, em Apocalipse capítulo 22, está escrito que devemos lavar as vestes, ou seja, as vestes do coração, com a água da vida que flui do trono de Deus. Hoje, aprender essas palavras no Shincheonji, Centro Missionário Cristão de Sião, é o processo de lavar as vestes, nascer de novo com as palavras da água da vida. Se somos os verdadeiros crentes que creem em Deus, Jesus e na palavra, não devemos simplesmente ouvir esta palavra, mas devemos agir conforme as palavras e nos esforçar para nascer de novo com a água da vida. Espero que você cele a palavra que lhe foi dada em sua mente e no seu coração e se torne a preciosa família de Deus que recebe as bênçãos do céu e a vida eterna. Vamos resumir a palavra de hoje e terminar. A palavra no princípio é Deus. E há o poder de criação dentro dessa palavra. Então, toda a criação, assim como o espírito do homem, foram criados por esta palavra. Além disso, Deus tem o poder da criação. Então, ele profetiza e ele sempre cumpre o que ele profetizou. No entanto, como o diabo é um ser criado, ele não tem o poder da criação, não pode profetizar nem cumprir. E é dito que dentro da palavra estava a vida, e que a vida era a luz dos homens. Portanto, onde está a palavra, Deus está junto. E se não há a palavra, nem Deus, nem vida vão estar lá. E seguir esta palavra é seguir a Deus. E conhecer esta palavra é conhecer a Deus. Segundo, aquele que nascer de novo da água e do Espírito entrará no reino do céu. Nascer de novo da água e do Espírito significa nascer de novo da semente de Deus, que é a palavra de Deus. Portanto, a palavra da revelação, que se torna a vida, regenera as pessoas que são da mera carne em filhos de Deus e as capacita a receber o Espírito Santo de Deus. Para nós tornarmos o povo do reino do céu na segunda vinda, no tempo do cumprimento do Apocalipse, devemos encontrar o pastor prometido do Novo Testamento, novo João, o vencedor, e ouvir dele, entender e nascer de novo através da palavra revelada do cumprimento do Novo Testamento, ou seja, a palavra da água da vida, de Apocalipse 22. Hoje, o único lugar com quem Deus, Jesus e o reino dos céus estão juntos, e onde estão os que nasceram de novo, é o lugar onde está o vencedor, pastor prometido do Novo Testamento, novo céu e nova terra, Shincheonji, as 12 tribos. E hoje, no momento do cumprimento do Apocalipse, devemos levar uma vida de fé de acordo com a vontade de Deus para poder entrar no céu. Para entrar no reino dos céus, devemos nascer de novo da água do Espírito, que é a semente de Deus. Deve ser colhido, deve ser selado, deve ser registrado no livro da vida do novo reino de Deus, as 12 tribos. Só assim você pode entrar no reino do céu. Isto é, a vida de fé segundo a vontade de Deus. Você ouviu bem a palavra de hoje? Da próxima vez, compartilharemos a palavra da lição intermediária 14, intitulado O Objetivo de Deus. O instrutor que dará a palestra da próxima vez é um instrutor muito melhor do que eu.
e ele virá para testificar a palavra muito bem. Estamos ansiosos para vê-los novamente na próxima vez. Por fim, terminaremos gritando We are one, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Nós transcendemos etnia, nacionalidade e religião. Somos um em Deus. We are one. Oremos. Santíssimo Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos sinceramente por sua graça de guiar todos os pastores, seminaristas e crentes que estão espalhados por todo o mundo, para que possamos ouvir as palavras do seminário online de Shincheonji. Como a revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo está sendo testemunhado claramente, de acordo com 6 pontos de razão no seu reino prometido, Shincheonji, conceda graça a todos que ouvem essa palavra, para que possam abrir seus corações e compreendê-la, para que todos possam participar da obra do Senhor que está sendo feita nessa terra. Por favor, conceda-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender, para que todos possamos nos tornar filhos preciosos do Senhor, que desfrutam da esperança do céu e da vida eterna que você prometeu. Até ouvirmos a palavra novamente na próxima vez, por favor, proteja a todos com saúde e segurança física e espiritual. Oramos no santo nome de Jesus, que nos salvou do nosso pecado. Amém. Muito obrigado por ouvir até o final. Porque o objetivo de Deus é assim. E através de qual processo ele se cumpre? Investigaremos um por um com base na Bíblia. É acabar com as igrejas tradicionais, colher e selar os nascidos da semente de Deus e criar um novo céu e nova terra, um novo reino e novo povo, as 12 tribos. Qual é o objetivo de Deus, que tem trabalhado por 6.000 anos? Sim, como você pôde ver no vídeo, a lição 14, o objetivo de Deus, será o tópico do próximo seminário. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Então, espero que você compareça e se torne mais unido com Deus e a verdade, e que alcance a sua esperança. O seminário online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial do YouTube de Shincheonji, a Igreja de Jesus. Mesmo nesse momento, estamos ouvindo muitas boas notícias de todo o mundo, gritando, somos um, depois de ouvir a palavra revelada de Shincheonji em todo o mundo. Além da mensagem que você ouviu hoje, se você tiver alguma pergunta sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e sua doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Iremos orientá-los detalhadamente. Sim, agora vamos encerrar todos os procedimentos do seminário online de Shincheonji, orando a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.